Essa ferramenta ela se chama Google Colab, tá? É uma ferramenta online disponibilizada pela Google e é ela que a gente vai utilizar aqui para poder fazer essa análise. Bom, se você pesquisar na internet, você vai encontrar uma descrição assim, bem resumida, né, dessa ferramenta, que é a seguinte: o Google Colab é uma ferramenta web autogerenciada de cadernos. E esses cadernos é muito comum a gente chamar por aí pelo nome em inglês, né, os notebooks. E para poder explicar melhor essa ferramenta, acho que eu queria quebrar essa frase em alguns termos e passar termo a termo contigo, tá? Então, o primeiro termo é ferramenta web. Por ser uma ferramenta web, significa que não é necessário nenhum tipo de instalação prévia, você não precisa saber instalar o Python na sua máquina, você não precisa ter uma máquina muito boa, você só precisa ter acesso à internet. Então, se você tiver uma conta da Google, tudo que você precisa para poder acessar esse ambiente. Se você não tiver uma conta da Google, por favor, crie uma conta no site gmail.com, é super simples e rápido de criar, e uma vez com essa conta em mãos, basta você acessar o Colab através do endereço eletrônico colab.research.google.com. Você abrindo esse ambiente, você já vai estar aqui nesse mesmo ambiente de trabalho que eu estou trabalhando, tá? Então, acho que essa é a maior beleza dessa ferramenta. Ela é online, não exige nenhum tipo de pré-configuração, pré-instalação e também não exige que você tenha uma máquina muito boa para processar esses dados e vai garantir que tudo que eu mostrar aqui você também consegue replicar aí, porque tem isso também, né? Às vezes eu estou aqui num computador da Apple, você está num computador com um sistema operacional da Microsoft ou um sistema operacional open source como o Linux, né, o Ubuntu e as suas distribuições, e aí a gente pode ter alguns problemas, né, porque instalar software em sistemas diferentes é bem difícil no sentido de que as coisas variam bastante, né? Então a gente está numa ferramenta web, garante que tudo que for feito aqui é facilmente replicado, porque o ambiente, no final das contas, é web, é o mesmo ambiente. Bom, ela é uma ferramenta também autogerenciada, e por autogerenciamento vai um pouco do que eu disse, né, que esse ambiente é único. Então, o que acontece na prática é que a Google mesmo te dá lá uma máquina virtual, né, por trás dos panos, a gente não precisa nem saber o que é uma máquina virtual, para a gente poder trabalhar. E que essa máquina virtual, ela dura no máximo 12 horas, tá? Na versão gratuita, né? Se você tiver uma versão paga, essa máquina dura mais. Mas, pô, André, como assim, né, uma máquina virtual? Tem um botãozinho aqui que chama Connect, né? Ou conectar, se você tiver com o seu Colab em português. Quando a gente clica aqui, a gente vai ver que ele vai começar a alocar e conectar esse nosso ambiente aqui a uma máquina. Literalmente um computador está sendo disponibilizado para a gente poder processar dados. Quando a gente se conecta, a gente vê aqui que ele mostra, né, tanto o consumo de memória volátil, né, a RAM, né, quanto o consumo de disco, né, que é o seu HD ou, enfim, né, o SSD. E eu acho interessante que quando a gente passa o mouse aqui em cima, a gente consegue ver algumas coisas interessantes, né? A gente vê que a gente tem aqui 12 GB de RAM e 107 GB de disco. Acho que o disco ele é um valor assim, suficiente para a gente poder trabalhar aqui, mas o valor da RAM de aproximadamente 13 GB ele é altíssimo. Né? Então, se você pegar computadores por aí, você vai ver que muitos deles nem têm esse tipo de memória, né? Isso significa que, de maneira gratuita, a Google está oferecendo um ambiente muito poderoso para a gente poder trabalhar com dados, tá? E isso garante que o que eu estou fazendo aqui é igual ao que você está fazendo aí, porque essas ferramentas que a Google provisiona para a gente poder trabalhar são as mesmas, né? São as mesmas. E por fim, é uma ferramenta de cadernos, né? Ou os notebooks, como eu disse, que você já vai encontrar muito por aí, né? O termo notebook. Então, um caderno é essa abstração que você está vendo aqui, né? É a materialização de tudo isso que eu estou falando. Um caderno nada mais é do que esse documento web e ele é composto por um conjunto de elementos ou células, né? O termo correto é células, que podem ser de dois tipos. Elas podem ser do tipo texto ou do tipo código. Né? Uma célula do tipo texto, ela vai aparecer isso que está acontecendo aqui. Né? Então, olha, eu vou clicar aqui e você vai conseguir ver que ele dá um destaque, né, para o clique, e cada grupinho aqui que eu estou te mostrando é uma célula. Todas essas células que você está vendo aqui que contém apenas texto, né, é uma célula de texto. Agora, uma célula de código ela já tem um formato diferente, né? Então você vê que tem um botão aqui de executar, né, e tudo mais.
Na célula de código, a gente coloca código Python para poder ser executado, e na célula de texto a gente basicamente escreve, né, o que está acontecendo. E isso torna essa ferramenta também muito boa para quem faz esse tipo de análise exploratória de dados, porque a gente consegue essa habilidade de poder combinar código com texto, torna essa ferramenta autossuficiente para quem está consumindo esse conteúdo, né? E toca um pouco no que a gente chama de storytelling, né, nesse ambiente de dados, que nada mais é do que uma forma de a gente contar uma história baseada em dados. Pô, André, mas como é que eu crio, né, essas células, né? Muito simples. Se você passar aqui o mouse entre duas células, você vai ver que ele aparece um botão de mais aqui, né? Então, mais code vai abrir uma célula de código e um mais texto vai abrir uma célula de texto. Então, por exemplo, vou criar uma célula de texto aqui, ele já aparece aqui todos os botões de edição, né, de texto. Então, você pode escrever aqui qualquer texto, certo? E aí você pode fazer o styling, né? Então, estilizar esse texto da maneira com que você está acostumado a fazer em outros softwares, né? Então, dá para gente deixar negrito, dá para gente deixar em itálico, né? Vou colocar aqui negrito, colocar imagens, colocar links e tudo mais, emojis, né? E assim por diante. É isso que eu fiz aqui. Então, todo o texto que você está vendo aqui, eu criei uma sala de texto, estou compondo, né, esse notebook para que fique fácil para você poder acompanhar o que está acontecendo. Aí a gente consegue, enfim, mover a célula para cima, mover a célula para baixo, comentar, apagar ela, né, e tudo mais. Eu vou apagar aqui e eu queria mostrar então que é uma célula de código, né? A célula de código é essa célula em que a gente consegue colocar código Python. Então aqui eu estou colocando o código Python mais simples do mundo, que é o tal do print, né? O print ele é nada mais do que uma função que vai pegar um texto, né? No caso o texto que eu estou colocando aqui, esse Olá Mundo. A gente sabe que texto é texto porque ele está entre aspas, né? Então ele fica até vermelhinho aqui. Quando a gente executa essa célula, ele simplesmente pega essa informação e ele cospe aqui embaixo, né? Então, qualquer coisa que eu colocar aqui, ele aparece aqui embaixo, né? Então, se eu colocar uma vírgula aqui entre o olá e o mundo, e mandar executar de novo, ele escreve aqui. Isso aqui é super simples, tá? Não tem efeito nenhum nessa nossa análise aqui, mas é o suficiente para você já começar a ter um pouco de traquejo com essa ferramenta. Bom, então é isso que eu tinha para falar nessa primeira aula. Para você, eu preciso que você acesse os links que eu compartilhei, tá? Explore um pouco o site do TSE e aprenda aqui, né? Crie esse seu ambiente aqui do Google Colab para que você possa acompanhar as demais aulas já utilizando a sua conta da Google e o seu Google Colab, tá? Então é isso. Na próxima aula a gente vai começar a explorar de fato os dados e eu te espero por lá.